agora nós estamos aqui no Manancial Missioneiro, que é um projeto lindo, tocado pelo seu Walter, que é um projeto particular e que ele vai nos dar todas as informações e vamos conhecer tudo aqui agora. Bom, é gratificante eu apresentar este salvamento, que é um projeto que nós desenvolvemos desde 1990, que busca trazer essa vivência do período missional e também reconstruir a memória dos nossos descendentes, os taitas missioneiros, e também se eleva aquele período dos primórdios, onde se estabelece a vivência anterior à chegada dos padres jesuítas. Eu menciono assim este salvamento do altar do fogo, que os missioneiros assim a definem, que é o Tatarandê. Se pesquisar em Tatarandê com isso, esses altares predominavam anterior ao primeiro ciclo. Na época existia 7 altares, esses tatarandês ao contorno da igreja, que seguiam as linhas telúricas, ou seja, o alinhamento com o Pan e com as fontes. Então, desses 7 altares, o único que restou, que eu remontei em 1993, que na época era alimentado com gordura de animal, hoje nós colocamos diesel, mas bem se sabe que era utilizado para celebrações, tanto na matina quanto no pôr do sol, que eram atividades que os padres jesuítas buscavam integrar os nativos com o novo conceito de religiosidade aí que eles trouxeram, e também para comunicação. Tanto é que nossos estudantes, não só aqui do Brasil, quanto de outros países, a consideram como um celular milenar. Voltando ao entendimento aos nossos taitas missioneiros, eles contavam em causa que existia um código de comunicação de 1 a 10 artoshi, era o código Morse da época, e que correspondia a quantos artoshis ascendiam aqui, iam por esses locais estratégicos e erguiam, e era visibilizado entre os redutos povoeiros e era consonância da comunicação. Suponhamos que alguém adoecesse na redução de São Lourenço, e o Dom Rentol, o raizeiro, que há pouco chamávamos de curador e hoje é os nossos médicos, estivesse em outro local, o que eles faziam? Eles pegavam 3 artochas, acendiam nesses altares, iam para esses locais estabelecidos, e erguiam e era visibilizado, e era o deslocamento desse atendimento. 5 artoches seriam um sinal de alerta de algum perigo, principalmente as investidas dos bandeirantes, né? Que tem todo aquele legado mencionado em história, que nós já consideramos um repúdio, né? Mas também os 7 artoches seria que aquela redução estava com práticas religiosas, as imuitatã, as purificações, que hoje é o legado dos benzimentos, que é muito forte aqui nas missões, né? E que o que nós temos que compreender é que o ser humano foi adaptando formas de expressar a fé, e hoje nós temos uma diversidade de segmentos. Também as Bebagaraí, que era a prática das nominações. Esses povos primórdios tinham a Tenkô e a cultura de dar 2 nomes para o ser humano, ou seja, eles batizavam com 2 nomes, um para o campo terreno e outro para o campo sideral. Então, se a pessoa entrasse numa capila, numa igreja, num opã, eles usavam o nome do campo da espiritualidade. Vou mencionar a companheira afetiva de Sepete Araju. O nome do campo terreno era Josiária, e do campo sideral Pulquete. Bueno, segue. E 10 artoshi seria que aquela redução estava convidando as outras para um evento. Eles tinham o ensejo de fazer as atividades dos tironeios das mintacas, das molhadeiras, nas praças, que eram as okaguacho, na frente das igrejas, né? E também, bom, nossa compreensão aqui com nossos descendentes, que o sistema de comunicação através do fogo existe há mais de 2000 anos. A própria Bíblia Sagrada menciona a comunicação da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria, com a sua prima Isabel. E também especialistas do Exército Brasileiro, passo a passo se aproximam aqui e eles mencionam 100% viável esta comunicação, porque na época não existia poluição e nem interferência de luzes urbanas. Uma fagulha de fogo simbolizava em grandes distâncias, que hoje não é possível. E aí podemos perceber o que? A pureza que se viveu no passado e o que vivemos hoje. A consagração do fogo e a água. São as primeiras divindades da humanidade. O fogo, o Espírito Santo, a água, a vida, e está inserido tanto na cultura quanto na espiritualidade. Certinho? Bom, é gratificante nós entender que todo aquele projeto
que existia aqui no período missional, não temos nem 5%. E aqui nós reconstruímos a memória dos nossos descendentes, que é a parede com os nichos de alto relevo, nichos casinha de santo alto relevo com essas abas para fora, e ali na igreja, nas ruínas, existem os nichos opostos desses aqui, de baixo relevo. Essas aqui eram ornamentadas com os 3 símbolos que identificavam as 3 etapas evolutivas da vivência humana, o passado, o presente e o futuro. Nós temos que entender que esses povos primórdios tinham até a cultura voltada ao misticismo, a astrologia, a natureza e o campo sideral. Na realidade, aqui o ornamento do passado é os 3 tipos de molhadeiras, vintacas. Eu creio por ser o primeiro utensílio que o ser humano fez. Entra no período neolítico, né? Mas trata-se aqui uma compreensão como o ser humano adaptou a história à sua cultura. Por exemplo, aqui os nossos taitos, nossos descendentes missioneiros, chamam as molhadeiras de Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os jesuítas atribuíram as 3 Marias. Maria Madalena, Maria da Plata e Maria Salomé. Os guaranis chamam Itaqui. Ita é pedra, qui que vai. E no período missional, eles utilizavam as molhadeiras como prática de esporte. Eles faziam os tironeios nas praças, as ocaguacho, né? E nosso entendimento seria o esporte predileto da época, quanto hoje o futebol. A induzeira, 2 bolas, essas sim eles usavam para caça. E a morteira, no dito popular aí, tem 2 parábolas do gigante, né? E Caim matou Abel. Mas segue, por exemplo, para nós ter uma noção, que até a cultura gaúcha redenominou ou atribuiu a história de acordo do seu jeito de ser. Que esse aqui é chamado de bago de touro. Então, cada cultura é um orereco que nós identificamos. Cada um atribui a história do seu jeito de ser. Aqui a orbe, o globo, o parceiro da cruz e do galo, que identificava a ordem religiosa dos padres egípcios. Tanto é que sempre estava presente nas elevações das edificações da época. O futuro, veja que expressão. 2 mãos adultas colhendo 2 mãos de bebê. Aqui nossos estudantes se maravilham porque eles têm a consciência de que são os que estudam, desvendam e ajudam a reconstruir essa história da humanidade. Mas tem um contexto da vida familiar dos nossos pais, dos nossos professores, na formação da cidadania, dos nossos guias de turismo e tanto outros que buscam essa consciência do que representa ser patrimônio da humanidade. Essa expressão do futuro é uma marca que deslumbra o entendimento, principalmente nas datas especiais que existe aqui em São Miguel, o Réveillon nas Missões, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e tantas outras datas, porque se eleva uma meditação de dias melhor, a proporção que o ser humano busca o estágio do sucesso, da felicidade da sua vida. E agora então, seu Walter, o que a gente vai fazer? Acendeu o artoche que predominava um código de comunicação no período missionário anterior a isso. Então, o artoche não só se usou para comunicação, mas para celebrações místicas que eles faziam, que era o serendeio dos acendimentos dos altares, e eu creio que é a atividade que predominou na época, uma das atividades para influenciar o novo conceito que se viveu aí, que se estabeleceu um dos modelos de vivência que deslumbra o entendimento de que foi uma das melhores vivências da humanidade, foi no período missional, antes da chegar à ambição do Tratado de Madrid, certo? Agora eu convido, como é que é o nome? Aline. Aline, fazer a volta e acender aquela camuca. Pode ir bem? Tenta aí. Isso. Isso, mãe. Ajuda a tua mãe aqui, ó. Desce aqui. Ajuda. Isso é muito importante. Eu quero apresentar para vocês mais um salvamento que deslumbra para os olhos da humanidade, ou seja, o Zopan. O Zopan só restou 2 no mundo. Este de São Miguel e lá nos Incas, no Peru.
Então seria estabelecer o passado ao presente. Então o presente seria nossas casas, que nós fizemos igreja, e seria as igrejas dos primórdios. O que se releva aos primórdios é aquela vivência que predominou na face da terra antes da presença do cristianismo, das evangelizações, dos padres jesuítas e outros tantos segmentos que andaram. Então o que se percebe? Os incas, os maias, os astecas, esses povos primórdios e outros, eles reverenciavam os astros e a natureza para estabelecer a expressão de fé com o Criador universal, que é Deus. Então, eles compreendiam que as pessoas teriam que ter contato com a Pachamama, que nós chamamos de Mãe Terra, para buscar a vitalidade, a saúde, se fortalecer, e entendiam que a Mãe Terra sugava os males deles. Na realidade, é uma predominância de espiritualidade e de cura que se viveu no passado. E isso se vive até os dias atuais aqui em São Miguel. Razão que hoje nós recebemos visitas tanto aqui do Brasil, de universidades, alunos, é um bojo enraizado aqui. E o que se leva a entender, pessoal, que nesse período os redutos povoeiros não existia delimitação territorial. Então o ser humano seria as vilas, os povoados da época, os locais divinos sagrados que eles preparavam, as igrejas, era cavado no chão, como nós refizemos aqui, no mesmo local. E o que você sabe, depois se estendeu as cursões de evangelização pelo mundo. Primeiro, a ordem religiosa dos franciscanos, né, criado por Francisco de Assis, se estendeu seu jeito de evangelizar pelo mundo em 1209, e lá por 1534 se estendeu a ordem religiosa do jesuíta por Inácio de Loyola, e estendeu a sua forma de evangelizar do seu jeito de ser. Bom, se aproximaram aqui os jesuítas e eles se integraram ou buscaram a integração com os primitivos que viviam aqui, que eles já tinham cultura e espiritualidade definida. Eu creio que eles encontraram dificuldade porque eles trouxeram um modelo de evangelização e eles tiveram que conciliar, ou seja, essas práticas de misticismo que predominava aqui. Porque na realidade, os padres jesuítas, eles eram muito bem organizados e eles perceberam, e a razão que eles buscaram conciliar, e o que mais conquistou essa vivência aí com essa nova missão foi a arquitetura barroca. Essa sim foi a chave que conciliou essas vivências dos nativos com os padres, os visionomistas da época, os arquitetos, e o que se deslumbra para os olhos de entender que foi a única arquitetura no mundo que uniu dois continentes e também desuniu. O que se percebe, pessoal, que nós temos que compreender que desse bojo, desse entendimento, foi a rejeição por parte dos cacicados, que o estabelecimento que eles não concordavam a poligamia, né? Que os padres buscavam um novo modelo de vivência familiar, e houve uma disputa por fiéis entre os seguidores dos padres e os seguidores dos cacicados, e o desfecho foi o que ocorreu ali no Caró, com a morte dos padres Roque e Afonso, e lá em Assunção de Juiz, o João de Castilho. O que se percebe, pessoal, que naquela época ficou enraizado com nossos taitas descendentes e foi passando de geração a geração. Temos que compreender que quando nós olhamos ou percebemos 1756, o desfecho da Guerra Guaranítica, parece tão longe, mas não é. São 4 gerações, são os tataravô, os bisavô, nossos vô e nossos pais. E isso passou-se de geração a geração e está tão vivo essa vivência e a razão que deslumbra para os olhos da humanidade as mais puras expressões de fé. Tanto é que está sustentabilidade para os nossos alunos, universidades. A cultura gaúcha, a raiz, o bojo da história vem daqui. Também as entidades filantrópicas respiram a felicidade de buscar esse ensejo, e também os projetos curumins da Brigada Militar. Então,
o que se percebe uma das mais puras vivências que se trata para os historiadores da humanidade. E por se tratar de um conceito que o mundo tanto carece, é de definir a felicidade da sua vida, e aqui está a pureza, como também encontra-se em outros segmentos. Mas o que se expressa aqui é a cultura da espiritualidade missioneira, o bojo da história que transpassou o continente, e aqui o que leva a nós a entender. Quantas pessoas passaram no períodos primordiais aqui, quantas pessoas passaram aqui no período jesuíta, e quantas pessoas passaram nesse terceiro ciclo aqui que nós já consideramos nessas vivências atuais. Eu digo salve, salve São Miguel Arcanjo, salve, salve a Mãe Acaraguá, a Tupãssi e a nossa Conceição, e salve a sexta divindade que estabelece todas as santas da face da terra. Padroeira dos tropeiros, padroeira do soldado brasileiro, padroeira dos Guarani, padroeira da justiça brasileira, padroeira das famílias e padroeira da cultura gaúcha, que é considerada a primeira prenda celestial. Ótimo. Gente, e o Opã aqui é mais antigo que as ruínas. E esse trabalho que o Walter faz aqui de preservação e de divulgação é incrível. Olha só, vou mostrar, vou fazer mais imagens aqui.